Meus amados irmãos, graça e paz, Deus abençoe a sua vida, enche a sua vida de graça, enche a sua vida de misericórdia e que você possa sempre estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, na última aula a gente viu um capítulo bastante interessante, muito bonito, uma chamada de atenção muito simples, clara e objetiva da parte do nosso Deus, né, quando o povo de Betel, uma das cidades de Judá, foi até o grupo de sacerdotes e principalmente a Zacarias, para poder perguntar, e aí, como é que nós devemos nos comportar religiosamente a partir de agora? Nós já podemos parar de fazer o jejum do quinto mês? E aí, eu sugeri a você que consultasse, né, os seus livros, o comentário do rodapé da sua Bíblia, para você conhecer o teor histórico do que seria o jejum do quinto mês, ou até dar uma googada, foi o que eu disse na última aula, né, que você consultasse o Google para poder saber qual era que jejum era esse, o que é que eles faziam, né, por que é que o povo de Israel, o povo de Judá, jejuava no quinto mês. E aí você viu comigo que o quinto mês era o mês que, na memória dos judeus, era o dia de celebrar, ou de rememorar, ou de lamentar a destruição do templo de Jerusalém. Aquele templo que era visto pelos judeus como a casa de Deus. Meus irmãos, existe um problema muito sério quando a gente começa a dar valor a objetos, né, e não aquilo que esses objetos significam. Tem pessoas que atribuem valor muito grande ao objeto e deixam pessoas para trás, né, e deixam o verdadeiro significante para trás, a coisa que está por trás do objeto para trás, né? Não sei se vocês vão se lembrar, quando Samuel é chamado, lá no livro de Samuel, 1 Samuel, quando narra a chamada de Samuel, é um menininho jovem, né, entregue pela mãe para viver e ser criado como sacerdote no templo e tudo mais. Deus fala com ele, Deus chama ele por 3 vezes, até que o sacerdote Eli chega nele e está falando o seguinte aqui, você está escutando chamadas ao longo da noite, eu acho que é Deus que está querendo falar com você. Né? Da próxima vez que te chamar, você fala assim, ó, eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Ele vai te falar o que ele quer dizer. Né? Mal sabia Eli que, na verdade, o que Deus tinha para falar com ele era uma chamada de atenção a respeito da má conduta dos filhos do sacerdote, o sacerdote fechando os olhos para não corrigir. Né? Nós tínhamos, então, ali uma chamada de atenção. Mas nem Eli e nem os filhos dele acreditaram muito nisso. Precisaram ir para uma guerra e pegaram a Arca da Aliança, que era o objeto mais sagrado que tinha dentro do templo, e levaram para a guerra. Eles ganharam ou perderam a guerra? Bom, antecipo para você que ainda não leu, para você que leu já sabe. Perderam a guerra, porque Deus não morava na Arca da Aliança, Deus não morava naquele baú. Ali havia um símbolo da representação da presença de Deus. Né? E por conta dos pecados, da má conduta de Eli, da má conduta dos filhos de Eli, do afastamento do povo com relação a Deus, Deus não acompanhou o objeto, porque Deus não está presente no objeto. Então, seja qual objeto for, seja o óleo ungido, seja a fotografia ungida, a camisa ungida, seja o crucifixo, Deus não está no objeto. Esses objetos são apenas representações, ok? E é importante que nós reconheçamos qual é o significante desses objetos. Reconheçamos que a arca era uma representação da presença de Deus, reconheçamos que o sacrifício de animais era uma representação do verdadeiro sacrifício de Jesus, né? Como você já viu comigo a respeito dos tipos, e essas coisas são importantes. Tá? E então agora nós temos isso, que o povo achava que o templo era a casa de Deus. Quando foi destruído o templo de Jerusalém, né, o povo chegou à conclusão de que Deus tinha abandonado o seu povo. Né? Deus já não estava mais com o povo, e por isso o jejum do quinto mês, tá? O jejum do quinto mês, então, era para relembrar de forma triste a destruição do templo de Jerusalém. E como eu comentei na última aula, o povo queria saber se já podia parar de fazer esse jejum, porque agora as obras voltaram. Né? O Deus, através dos seus profetas Ageu e Zacarias, estimulou, incendiou o coração dos moradores da cidade que começaram a reconstruir o templo de Jerusalém lá no alto do Monte Sião. Então, agora que nós temos o templo em construção, para que lamentar a destruição dele? E Deus deu aquela chamada de atenção. Né? Bom, vamos ao capítulo 8, então. Vou fazer conforme na última aula. Conforme eu for lendo, eu vou fazendo comentários com vocês, porque não é todo versículo que precisa de comentário. A leitura e o entendimento desse texto
está mais fluido depois do capítulo 7. Né? Então, sigamos então, meus amados. Diz assim a palavra de Deus em Zacarias capítulo 8. Nós temos, inclusive, pelo menos 2 assuntos principais tratados no capítulo 8, e você vê a separação deles. Né? Na hora que passa de um assunto para o outro, você consegue perceber. Acompanhe comigo. Mais uma vez veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muito ciúme de Sião. Estou me consumindo de ciúmes por ela. Diego, mas Deus com ciúme? Sim, aquele cuidado, aquele zelo de cuidar daquilo que é seu. Então Deus agora está preocupado em cuidar do seu povo, em trazer o seu povo para perto de si, não deixá-lo se afastar de novo. Né? Não sei se você se lembra do final do capítulo 7, ali nós só temos a descrição dos motivos que fizeram com que Deus abandonasse, de certa forma, o seu povo e permitisse que a cidade de Judá e o templo de Jerusalém fossem destruídos, de forma que ninguém nem queria passar no meio da cidade. Né? Lembrando que os habitantes de Jerusalém mesmo foram levados para a Babilônia, só foram deixados lá os velhos, os pobres, né, os mendigos, só isso que foi deixado na cidade. Né? Não era uma cidade com capacidade de se reconstruir economicamente, se defender belicamente, né, com armas e tudo mais, então era uma cidade destroçada. E é assim que acabou o capítulo 7, você vendo a tristeza, né, decorrente das punições que Deus aplicou no povo por conta da sua desobediência, mesmo Deus tendo chamado a atenção. Agora, no capítulo 8, vem a palavra de Deus dando um refrigério, né, dizendo primeiro que, calma, Deus tem ciúme, cuidado com você, né, quem toca em você está tocando nele, de certa forma Deus está falando assim a respeito do povo de Israel, o povo de Judá, né, e isso é um bom sinal. Se Deus é zeloso com o seu povo, algo ele vai fazer em favor do seu povo. Né? Assim diz o Senhor, versículo 3, Zacarias 8, versículo 3. Assim diz o Senhor: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada Cidade da Verdade e o Monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Sagrado. Notícia boa ou notícia ruim? Notícia excelente. Porque no capítulo 8, no capítulo 7, Deus mostrou que, de certa forma, tinha abandonado o seu povo por conta dos pecados e da falta de atenção, de ouvir a Deus, aos clamores, às invocações, aos chamados de Deus. Né? Mas agora não, a notícia é diferente. Deus está voltando para morar no meio do seu povo em Jerusalém. Bom, meus amados, tem uma coisa importante, agora é uma aplicação, né, trazendo as informações dessa profecia para a gente aplicar no coração da gente no dia de hoje. Se tem uma coisa boa no meio da provação, é que Deus nos testa, nos mostra onde está a nossa falha, o nosso pecado, nos põe em posição de humildade, humilhação mesmo, a ponto de buscá-lo em oração e falar, não dou conta, se o Senhor não entrar, não dou conta, nos mostra onde está a nossa falha, e isso através disso ele nos restaura. E ao nos restaurar, por conta da nossa humildade, ao nos colocar diante dos pés dele e dizer que somos vazios, não damos conta sozinho, ele então se volta para nós. Assim como ele se voltou para o povo de Judá aqui em Zacarias, né? Lá no passado, coisa de 300, quase 400 anos antes de Cristo nascer, né? Antes de Jesus nascer. Então, Deus está dizendo aqui que vai se voltar, né, com um olhar de amor para o seu povo, vai voltar a morar no meio da cidade e que vai voltar a morar lá no monte do Senhor, lá no monte sagrado, que é dado o nome aqui no final do versículo 3. Né? Versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com sua bengala por causa da idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Aí eu pergunto para você, essa cidade, essa descrição aqui, é a descrição de uma cidade destruída ou de uma cidade feliz? É a descrição de uma cidade que acabou de passar por uma guerra? Ou é a descrição de uma cidade que às vezes é rica, tem tranquilidade, tem paz, todo mundo pode ir e vir, comprar o que desejar comprar? Ah, estou indo fazer almoço, vou lá comprar carne, vou lá comprar arroz, né? E aí, que cidade é essa? Com velhos assentados na praça e com crianças brincando, correndo umas atrás das outras, né? Jogando água uma na outra, né? Jogando fruta uma na outra. Essa cidade é uma cidade feliz? Aparentemente sim.
Isso aqui é comprovação, neste caso aqui, Deus está dizendo que prova de que ele voltará a viver com o seu povo, a conviver no meio do seu povo em Jerusalém, é que a cidade terá sua paz restaurada e reconstruída. Você vê algum tipo, né? Você consegue perceber tipo nessa explicação aqui? Você consegue jogar essa informação para o Novo Testamento? Que promessa nós temos no Novo Testamento que se parece com isso aqui que Deus está falando? Né? Se você for dar uma olhadinha lá em Apocalipse, você vai observar que nos capítulos finais, depois do juízo final, nós temos novo céu, nova terra, onde já não há mais morte, não há mais dor, onde as pessoas não adoecem mais. E isso é sinal de que existe profunda, imensa e incomparável felicidade no novo céu e na nova terra. Se você observar essa passagem de maneira tipológica, você consegue então perceber que o tipo é Deus falando que vai restaurar Jerusalém, a cidade destruída, guerreada, degradada por Nabucodonosor. Deus vai restaurar e vai trazer paz a essa cidade. E o antítipo, que é o cumprimento desse tipo aqui, está provavelmente, então, na Jerusalém celestial, na Nova Jerusalém, né? No novo céu e nova terra que Deus vai criar, e onde a morte não tem espaço, e onde a alegria é imensa e é para sempre. Diego, você está querendo dizer então que nós seremos, quem for velho vai continuar velho na Nova Jerusalém, quem for criança vai ser criança para sempre? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, no geral, nós temos provavelmente um tipo do clima, do ambiente em que viveremos no novo céu e na nova terra. Tranquilidade para todos, alegria para todos, felicidade infindáveis para todos. E essas coisas farão com que as pessoas sequer... Talvez é importante, às vezes, lembrar da situação de tristeza que atravessamos para chegar à alegria, né? Mas, enfim, a alegria vai ser tão grande que vai suplantar os sentimentos de tristeza decorrentes daquele tempo ruim que passamos lá atrás. Tá? Então, sigamos. Versículo 6. Mesmo que isso pareça impossível, lembre-se, isso é Deus falando através de Zacarias com o povo que mora numa cidade que está começando a ser reconstruída depois de uma grande guerra, de uma grande destruição e de 70 anos de abandono. Tem mato para tudo quanto é lado, tem escombros para tudo quanto é lado, né? Só contextualizando, né, trazendo para o dia de hoje, é como se tivesse caído uma bomba de Hiroshima na cidade. Excelente exemplo, hein? Quem diria que Hiroshima e Nagasaki, que são duas cidades que existem lá no Japão, se reconstruiriam e que o Japão seria uma das grandes potências mundiais depois da destruição dessas duas bombas, né? Então, isso aí é uma sociedade se reerguendo com esforço próprio. Lógico, com a graça de Deus que permite que o homem faça tudo o que ele considera bom, né? Mas se Hiroshima e Nagasaki deram conta de se reestruturar, outras diversas sociedades não conseguiram se restaurar, será que no passado seria impossível para Deus restaurar Jerusalém? Sendo que ele já afirmou que ele está voltando para poder morar na cidade de Jerusalém. Ele está dizendo que vai voltar a habitar naquele monte, né, onde ele seria chamado Monte Sagrado. Não é impossível para Deus. E aqui ele chama atenção, versículo 6. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente desse povo naquela época, será impossível para mim? Pergunta retórica. Qual que é a resposta que se espera nessa pergunta? Um sim ou não? Deus está perguntando, olha, parece impossível para todo mundo que eu vou reconstruir Jerusalém, né? O que vocês acham? É impossível para mim? A resposta que se espera, de Deus falando, é não, nada é impossível para Deus. Então, restaurar uma cidade destruída e abandonada há 70 anos não é impossível para Deus. Se Deus falou, vocês ainda vão ouvir crianças brincando, velhos conversando nessa praça, vai ter paz, eu vou estar no meio de vocês, né? É promessa minha, né? Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, salvarei meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Tá? No Oriente era mais fácil entender Babilônia, a Síria, que eram os países que queriam invadir, que invadiram, inclusive, o território da Palestina, onde ficava Israel ao norte e Judá ao sul, né? O Ocidente tinha os países ali em volta do mar, talvez a Grécia, talvez Roma, que Roma ainda não existia, né, por assim dizer, mas aqueles países em volta do mar Mediterrâneo e talvez até chegando um pouquinho para o Egito, que é um país que estava ali também pertinho, e você já viu ao longo da história do povo de Israel que havia, né,
E até hoje existe alguma má intenção, uma má vontade entre o povo do Egito e o povo de Israel. Pelo menos politicamente hoje a gente ainda vê que é um país islâmico e um país judaico que discordam de alguns pontos, mas vivem em paz, né? Mas enfim, Deus está dizendo que vai salvar o seu povo aqui, para Zacarias, vai salvar o seu povo dos países do Ocidente e do Oriente. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Serão meu povo, e eu serei o Deus deles, com fidelidade e justiça. É importante, então, para que a cidade tenha vida, como tinha antes, que tenha moradores. E se os moradores estão todos cativos na cidade para onde eles foram levados, na época de Nabucodonosor, como é que vai trazer vida para essa cidade de novo? Repatria esse povo que veio de lá, que foi para lá. Deus está falando, vou trazer meu povo de volta. Essa informação é importante, meus irmãos, porque muita gente já tinha acostumado a morar em Babilônia, né? A gente não é morador daqui, aqui não é a nossa raiz, a gente está aqui só vivendo de passagem, mas eu já acostumei com o clima, já acostumei com o tratamento que o governo dá para a gente, já acostumei com o trabalho que eu tenho aqui, né? Não quero voltar não, eu tenho que viajar esse tempão todo, e na hora que chegar lá ainda tem que estar tudo escombrado, né? Tá tudo caído, arrombado, né? Desgastado, eu vou ter que me desdobrar para poder ajudar a reconstruir isso. Não quero não, quero ficar aqui. Né? Você já viu em capítulos anteriores a chamada de Deus para que o povo se arrependesse e saísse da Babilônia, né? Nos capítulos anteriores. Voltem da Babilônia, né? Não fica aí não. E Deus diz que vai trazer o seu povo da Babilônia para ser o Deus deles. Versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vocês que estão ouvindo hoje essas palavras já proferidas pelos profetas, quando foram lançados os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, fortaleçam as mãos para que o templo seja construído. Pois, antes daquele tempo, não havia salário para os homens, nem para os animais. Ninguém podia tratar dos seus negócios com segurança por causa dos seus adversários, porque eu tinha posto cada um contra o seu próximo. Mas agora não mais tratarei com o remanescente desse povo como fiz no passado, declara o Senhor dos Exércitos. Veja bem, então, o povo anterior, o povo que vivia em Jerusalém anteriormente à reconstrução do templo, ou até mesmo a invasão do país por Nabucodonosor e a Babilônia, não tinha paz, não tinha tranquilidade. Andava todo mundo no meio da rua, pensando assim: será que o inimigo está chegando? Será que eles vão pular pelos muros? Será que a gente está em paz? Será que está em tranquilidade? E todo mundo se desentendia dentro da cidade. E quem é que provocou isso? Deus está dizendo que Ele mesmo provocou essa insegurança no povo, para ver se o povo se acordava e voltava a atenção para Ele. E dava ouvido aos profetas. Meus irmãos, profeta não é só, já falei isso aqui no início com vocês, quando a gente começou a estudar Zacarias. A função do profeta não é só falar o futuro. A função do profeta é relembrar o povo a respeito da lei de Deus. E relembrá-los: vocês estão pecando, violando essas leis que são sagradas e vieram do nosso Deus. Se vocês não se arrependerem, vocês serão destruídos. E olha, Deus já me mostra no futuro o que vai acontecer. Se continuarem nesse caminho, isso vai acontecer. Mas se vocês se arrependerem, tem aquilo outro para poder acontecer de bem com vocês. E é aí que entra o papel da descrição do futuro. Não é apenas descrever o futuro por descrever. É descrever o futuro como confirmação e reforço do ensinamento e da chamada de atenção de que a lei está sendo quebrada. Então o profeta tem a função de puxar o povo de volta para o caminho da obediência. Ok? Por isso que Deus fala tanto aqui a respeito da importância que eu já falei com vocês, não é de agora essa informação. Tem anos que eu ando alertando o povo desse país de que uma hora eu vou chamar atenção. E eu chamei. Uma hora eu vou puxar a corda. E puxei. Vocês estão sentindo dor agora, mas é para o bem de vocês. Mas eu amo tanto vocês, Deus falando com o povo de Judá, enquanto o povo escolhido na aliança de Abraão. Amo tanto vocês, que eu não vou deixar minhas palavras caírem por terra. Eu vou restaurar vocês, restaurar a cidade de vocês e trazer alegria para vocês. Haverá uma rica semeadura, versículo 12. Haverá uma rica semeadura. A videira, o que é semeadura? Plantação, é o jogar as sementes na terra. Então, quando jogar as sementes, a rica semeadura é que você vai ter uma colheita farta dessas sementes que você jogou. A videira, e o que é videira? São as plantas que é a planta que é o pé de uva, a parreira hoje. Então, quando se cultivar uma parreira,
vai dar muito fruto, né? Vai dar muita uva, vai ser possível, então, fazer muito vinho, que seria um símbolo de alegria, seria uma coisa usada pela comunidade para se alegrar, sem os excessos, né? A videira dará o seu fruto, a terra produzirá as suas colheitas e o céu derramará orvalho. Não adianta plantar se não chover. E chuva não tem jeito, né? Principalmente nessa época aqui que não tinha avião para estimular chuva artificial, né? Aqui ou Deus mandava chuva ou era seca e o povo não ia ter o que comer, né? E darei todas essas coisas como uma herança ao remanescente desse povo. O que é o remanescente? É aquele que sobra da massa principal, do grupo principal, o restante chama remanescente. Por que remanescente nesse caso? Porque o restante foi destruído por falta de fé. O restante foi abandonado, digamos assim, né? Padeceu na Babilônia por falta de obediência ao nosso Deus. Assim como vocês foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel, também os salvarei, e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, antes sejam fortes. Então veja bem, Deus está estimulando o seu povo, declarando bênçãos sobre o seu povo, e lembrando que foi maldição no passado, viveram um momento ruim no passado, mas agora serão felizes, desfrutarão de bênçãos. Eles serão bênçãos onde quer que estiverem. Versículo 14, assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão quando os seus antepassados me enfureceram, assim diz o Senhor dos Exércitos, também agora decidi fazer de novo o bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo. Eis o que devem fazer. Olha aí de novo, olha. Na aula passada eu falei de 2 balãozinhos de telefone, né? Alguém, quando você vê o jornal e vê que teve uma escuta telefônica, a polícia conseguiu derrubar um esquema fraudulento, um esquema criminoso. Você vê o balãozinho de alguém conversando na direita e o outro alguém conversando com o balãozinho da esquerda. Você não viu o balãozinho da direita, já apagou a fala dele. O jornal não faz isso, deixa o balãozinho lá para você ler. Aí apareceu o balãozinho da esquerda. Só de ler a resposta do balãozinho da esquerda, você consegue lembrar ou ter uma ideia de como foi a pergunta do balãozinho da direita, né? E aqui Deus então está, através do seu profeta, explicando para o povo de Judá e de Jerusalém o que fariam para continuar sendo bênção ou para serem transformados em bênção como povo de Deus no meio de todas as nações, né? Versículo 16. Eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros. Se Deus está chamando a atenção por causa disso, é porque o povo fazia o quê? Mentiam. E Deus está chamando a atenção. Falem a verdade uns com os outros, porque eu vou voltar para Jerusalém. Então falem a verdade uns com os outros. Julguem retamente nos seus tribunais. Então, aquele juiz corrupto que aceita dinheiro para poder decidir em favor daquela pessoa que não tem razão, faz isso não. Se você tem poder de decisão, decida de forma correta. Seja justo, né? Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo. E não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Mais uma vez, veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, os jejuns do 5º, do 7º e do 10º mês serão ocasiões alegres e cheias de júbilos, festas felizes para o povo de Judá. Por isso, amem a verdade e a paz. Bom, na última aula a gente viu qual era o jejum do 5º mês, que era o aniversário de destruição do templo de Jerusalém. Deus está falando que o povo não mais se lamentaria pela destruição do templo. Eles se lembrariam daquilo, mas não seria motivo de tristeza, e sim de alegria, porque a restauração traria mais alegria do que a tristeza que traria a lembrança de lembrar de ver o templo sendo consumido em chamas e destruído pelos soldados de Nabucodonosor. Então, o jejum do 5º mês fazia referência a uma lembrança da destruição do templo de Jerusalém. O jejum do 7º mês, como a gente comentou na última aula também, fazia referência ao assassinato de um governador que foi colocado lá por Nabucodonosor para segurar a onda do povo que continuou morando em Jerusalém, mas como não deu certo, mandou o povo ir lá e assassinar o Gedalias, que era o governador colocado sobre Judá. E não foi aceito, né? O povo acabou se entristecendo e criando também, estabelecendo um jejum contínuo para poder cumprir no 7º mês de cada ano. No 10º mês, era o aniversário do dia que a cidade era o mês em que aconteceu dos soldados chegarem em Jerusalém,
cansados da dureza, da dificuldade do povo, né? O Nabucodonosor já estava enfesado, vamos dizer assim, cercou a cidade, entrou na cidade, pegou os moradores e levou todo mundo refém lá para a Babilônia. Isso aconteceu no 10º mês, naquele ano, lá atrás, 70 anos atrás. E o povo, desde então, relembrava com tristeza do 7º mês, do 10º mês. Veja bem, então, Deus está falando, vou voltar para Jerusalém, vai ser uma paz tão grande, tão imensa, que os jejuns que vocês faziam no 5º, no 7º e no 10º mês, só lembrando de coisa terrível, serão meses agora onde vocês vão celebrar alegria e felicidade. Estou voltando para morar em Jerusalém. Né? Façam bem, não planejem o mal um contra os outros, parem de mentir, não jurem falsamente. Estou voltando para Jerusalém. Olha que promessa maravilhosa, meu irmão. Né? Versículo 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos, povos e muitos habitantes de muitas cidades ainda virão. E os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão, vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Veja bem, os moradores da cidade ansiosos por ir buscar a Deus. Parece que ainda não é o momento. Aparentemente, parece que essa profecia ainda não se cumpriu quando a gente olha desse jeito. Né? Jerusalém está hoje lá, reconstruída. Mas tem alguma coisa nessa profecia, falta alguma coisa para se cumprir. E eu creio que os judeus também pensam que ela não foi cumprida. Essa promessa de Deus ainda não foi cumprida. Né? Onde as pessoas vão procurar umas às outras para dizer, vamos lá adorar o nosso Deus. Eu mesmo já estou indo. Né? Versículo 22. E muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Olha só, né, uma promessa de que povos de outros países viriam a Jerusalém procurar entender como é adorar o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. É uma profecia que leva os dispensacionalistas, e aí você depois procura a respeito disso, a entenderem sim da necessidade da reconstrução do Templo de Jerusalém. Hoje ele não existe. Da necessidade de reconstruir o Templo de Jerusalém, né, e da necessidade de que Cristo venha para poder governar a partir de Jerusalém. É o pensamento de um dispensacionalista. Jesus vem, estabelece um reino dele de 1000 anos lá em Jerusalém, e os países do mundo, os governantes do mundo vão a Jerusalém para poder consultar o rei de Jerusalém, que é Jesus, né, nessa visão pré-milenista e dispensacionalista, para saber como é adorar, como fazer para os seus conterrâneos adorarem corretamente o Deus dos judeus. É um pensamento. Isso faz o dispensacionalista pensar em como é que essa profecia ainda não está cumprida. Quem não é dispensacionalista entende que ela já está a pleno vapor. Entende que esse rei de Jerusalém já existe e é Cristo, e nós vamos e pegamos na mão de um judeu, vai ver isso escrito aqui nos próximos versículos, e eu já estou encerrando a aula, quando existe... Vamos ler o próximo versículo, né? Versículo 23. Zacarias, capítulo 8, versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias do cumprimento dessa profecia, 10 homens de todas as línguas e nações, ou seja, são estrangeiros, não são judeus, agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão, nós vamos com você porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Então nós queremos pegar na sua mão e leva a gente para poder... ensina para a gente como é que adora o seu Deus. Para um dispensacionalista, isso mostra da restauração de Deus com o povo judeu. E que, de fato, as outras nações ainda vão a Jerusalém, um belo dia desses aí, quando Deus cumprir a profecia literalmente, para mostrar que é lá em Jerusalém que Cristo vai reinar e todas as pessoas vão buscar conhecimento de como adorar a Deus de maneira correta, lá em Jerusalém. Governantes vão procurar Jerusalém para saber com Cristo como governar. Quem não é dispensacionalista, aí você procura um pouco mais a respeito disso aí, desenvolva o seu interesse por pesquisa, entende que nós já estamos pegando na mão desse judeu. Jesus nasceu judeu. E você já pega na veste dele e fala o seguinte, Senhor, me ensina a adorar, me ensina a orar, me ensina a adorar o Pai, mostra-nos o Pai. De qualquer forma, meus irmãos, a profecia será cumprida e nós daremos glória a Deus pelo fato de vivermos ainda esse período de glória. É uma profecia voltada para o povo de Israel, eles ainda verão isso, se ainda não viram, aparentemente ainda não viram, isso aqui é uma profecia que ainda está pendente para o povo de Israel, mas trazendo a aplicação para a nossa vida espiritual, Deus há de fazer transformações, Deus há de abençoar, Deus há de restaurar a situação da nossa convivência. Novos céus e nova terra virão, céus e terra onde não há tristeza, não há morte, não há angústia, há profunda alegria. Até a tristeza, nesse caso, vai chorar de alegria. Amém? Meus amados, eu gostaria então que você
Ao longo dessa semana, nós encerramos então aqui o estudo do capítulo 8, muito gostoso de ler, como eu falei com vocês, mais fluido, mais tranquilo, menos simbolismo para você tentar interpretar. Você já consegue perceber a chamada de atenção de Deus muito mais clara, os consolos que vêm de Deus muito mais claramente. Continue estudando, não perca o ânimo, não perca a boa vontade, ok? Faça os questionários que a congregação manda para você, do projeto 5x6, leia as Escrituras, exercite a sua piedade, exercite, procure crescer na graça e no conhecimento, adore a Deus logo mais no culto de adoração, você com sua família, preste louvor àquele único que é digno, aquele que merece, aquele que vive e que reina. Pegue na mão desse judeu e peça para ele, me ensina a adorar o seu Deus. Amém? Que Deus te abençoe, graça e paz, boa semana.